E vamos fazer mais uma arte com aquele tecido de pelúcia que eu fiz a capa de almofada e no vídeo anterior eu fiz esse chaveiro. E agora eu vou fazer mais uma ideia reaproveitando o retalho de pelúcia. Aqui tem 14 centímetros por 22. Esse pedaço foi aquele pedaço que eu cortei o círculo para fazer o chaveiro. Eu cortei aqui a ponta e vou colocar esse pedaço de zíper. O zíper tem que ser maior que o tecido, tá? Aqui tem mais ou menos 20 centímetros, 20 centímetros e meio. Então, você pode estar fazendo em qualquer tecido, tá? A diferença é que o zíper tem que ser maior que o tecido para poder facilitar na hora da costura e na hora de colocar o cursor. Aqui eu acerto certinho, coloco frente do zíper com a frente do tecido, tá? Com a pelúcia e passo uma costura reta, acertando direitinho e lembrando de dar o retrocesso no começo e no final. Depois que eu costuro esse lado, aí agora eu vou unir a outra ponta com a outra ponta do zíper. Esse lado aqui, ó, no caso, se você costurou o lado direito, agora você vai costurar o lado esquerdo. Se você precisar, você pode prender. E aqui eu coloquei o bico de pato mesmo, mas você pode alfinetar, tá bom? E é só passar uma costura reta também, dando retrocesso no começo e no final. Se você já estiver gostando dessa ideia, não esqueça de deixar o seu gostei aqui no vídeo. E se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva para ficar por dentro das novidades sempre que eu posto aqui no canal, tá bom? E aqui, depois que eu fiz a costura reta, eu fiz uma costura zigue-zague na ponta, mas é opcional. Agora, eu abro o zíper e vou fazer um acabamento aqui na parte de cima para prender o tecido, para na hora que você for passar o cursor, não enganchar o cursor nos pelinhos do tecido, tá bom? Aqui, além de eu costurar, eu coloquei os pelos virado pro lado do tecido para não ficar em cima da ponta do zíper. Se você quiser passar a costura reta, tudo bem. Eu aqui quis passar a zigue-zague, mas você pode fazer tanto um como o outro, tá? Vai ficar assim. Agora, eu vou cortar aqui a ponta para poder colocar o cursor e encaixar. O importante de você encaixar o cursor é que uma ponta tem que estar maior do que a outra, para poder você encaixar no pedaço maior, no lado maior, e depois você encaixar o outro lado na outra ponta, desse jeitinho que eu estou fazendo. Aí, você gruda em cima e puxa o cursor e pronto. E é nessa hora que você vê que o cursor não engancha nos pelinhos por conta do acabamento que fez antes de colocar. Agora, você vai desvirar para poder fazer a costura nas laterais. Aí, você pode colocar desse jeito, colocando a ponta do tecido aqui para cima, deixando mais ou menos uns 2 dedos, e coloca o zíper aqui e costura aqui na lateral, faça uma costura reta e depois a zigue-zague. Só que hoje eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar esse zíper para cima, desse jeito, vou acertar o zíper aqui para dentro, acertando certinho tecido com tecido, para deixar o tecido reto, tá? Rente com o zíper, para não costurar torto. E aqui na outra ponta, eu vou fazer a mesma coisa, lembrando de deixar o cursor assim para dentro, para não deixar na ponta e depois cortar e depois ter que descosturar para colocar o cursor. Aí, eu passo uma costura aqui na ponta, reto, lembro de passar o retrocesso e faço a zigue-zague na ponta. Se você tiver a overlock, você passa, mas como eu não tenho overlock, eu passei a zigue-zague e cortei a sobra do tecido, do pelinho e do zíper também. Aí, ele vai ficar assim, desse jeito. Agora, você abre e desvira e ele vai ficar simples. Se você quiser mais espaçoso no lado de dentro, eu fiz o seguinte, eu desvirei, acertei a ponta aqui na parte de baixo para ficar reto e aqui eu faço uma costura mais ou menos de um pé de máquina, tanto de um lado como do outro lado também, e ficou assim. Só passar a costura reta, dando um retrocesso em uma ponta e na outra, para ficar essa caixinha de leite aqui no lado de fora. Mas aí você faz, se você quiser,
e no tamanho que você quiser também. E pronto, a sua bolsinha está pronta e você pode usar ela como você quiser, dentro da sua bolsa ou só como porta-moeda. Eu espero muito que você tenha gostado.